Uma das manifestações que a gente vê é a manifestação facial, né? Escurecimento. Por vezes, o paciente vem por causa do escurecimento com um diagnóstico, às vezes até incorreto, ou que ele próprio fez. Nós sabemos que dos conteúdos de rede social, digital, 96% do conteúdo sobre pele, seja estética, outras coisas da pele, são feitos por não dermatologistas. Seja um público leigo, né? Seja um outro profissional que está ali fazendo esse conteúdo. E muitas vezes o nosso paciente chega diagnosticado previamente, como a gente estava conversando, de melasma. Digo o seguinte, em relação a essas questões faciais, né, dessas manifestações extracutâneas, extra-couro cabeludo, extrafoliculares faciais, o que a gente deve se atentar? O líquen plano pigmentoso, então, é uma das alterações mais frequentes quando a gente fala em frontal fibrosante. E eu acho que realmente o mais importante é ter atento o diagnóstico diferencial. Então, o melasma é sim uma doença muito prevalente, a gente tem muitos pacientes com melasma, mas o melasma, por exemplo, não acomete região de pálpebras. Então, a gente tem que pensar, será que realmente é um melasma, né? Pacientes que têm essas máculas hipercrômicas em região malar, às vezes até subindo um pouco para a têmpora, que são resistentes ao tratamento. Então, geralmente o paciente já vem falando, né? Já fiz tratamento com vários clareadores, já fiz até laser, algum peeling, e não melhorou. Será que a gente não está deixando passar algum diagnóstico? Então, esse artigo ele traz pra gente que o líquen plano pigmentoso não só é frequente em associação com a alopecia frontal fibrosante, mas ele pode inclusive preceder o diagnóstico da alopecia. Ou seja, uma paciente que apresenta um líquen plano pigmentoso e ela vem no consultório, a gente inicialmente pode até confundir com melasma se a gente não está atento, vai tratando, vai acompanhando. Se a gente não examina o couro cabeludo dessa paciente, a gente pode estar deixando passar uma alopecia cicatricial. Então, muitas vezes a paciente chega já ou tratando um melasma ou suspeitando até a questão que tu comentou, né? Viu algum conteúdo na rede social, alguma vizinha foi na farmácia, alguém recomendou algum produto. Se a gente não está atento ao diagnóstico, a gente deixa passar o líquen plano pigmentoso, que é uma doença que tem associação com a alopecia frontal fibrosante e, inclusive, pode preceder em anos essa doença, né? Então, nesse estudo ele mostra que existem relatos de pacientes que não tinham alterações no couro cabeludo, não tinham perda de sobrancelhas, mas tinham líquen plano pigmentoso. No segmento, se identificou que essas pacientes tiveram abertura desse quadro de alopecia. Então, é importante a gente reforçar que pacientes com líquen plano pigmentoso, pacientes com máculas na face, que a gente não está conseguindo controlar, que a gente não está tratando bem, a gente precisa, primeiro, avaliar o couro cabeludo, né? Então, ver se realmente não tem já uma alopecia cicatricial. E segundo, fazer o segmento dessas pacientes, né? Porque realmente pode ser essa condição que está associada à alopecia frontal e que, mais uma vez, tempo é cabelo. Quando a gente começa a tratar adequadamente a alopecia, a gente consegue uma estabilidade do quadro, né? Então, é importante a gente sempre reforçar essa associação com o líquen plano pigmentoso. Eu acho que o líquen plano pigmentoso é o que mais a gente deve ter atenção ali. Muitas vezes fototipos mais altos e às vezes vem com uma alopecia de tração, que a gente fica, uma alopecia de tração, somente pacientes mulheres ali em torno de 45 anos, algo assim, e que a gente sabe que tinha essa questão cultural anterior de fazer a tração dos cabelos, é um diagnóstico difícil na prática. Até porque a gente vai acompanhar, vai ter que ver a evolução em relação ao tratamento, por vezes vem com diagnóstico de melasma, como a gente diz, usando vários tratamentos, e a gente, por vezes, tem que lançar a mão da biópsia. E aí a gente está falando de uma biópsia na face, né? Exato, e isso acaba podendo impactar um pouco a relação médico-paciente, né? Porque uma biópsia na face por um câncer de pele a gente está acostumado, agora uma biópsia na face por uma alteração que muitas vezes é para o paciente uma mancha, né, um melasma, ele já vem com aquilo na cabeça, às vezes é um pouco mais difícil da gente lidar. Então, ter isso e explicar isso muito bem para o paciente, isso pode nos ajudar a diagnosticar, né, uma condição que é inflamatória, que a gente precisa tratar e que tem total relação com a doença do couro cabeludo. Então, esse diagnóstico diferencial é bem importante. Lembrar também da dermatoscopia. Hoje, todo dermatologista tem a dermatoscopia com facilidade no consultório, então a gente vai conseguir avaliar um pigmento, às vezes, mais azulado, mais acinzentado. A gente pode ter várias alterações das próprias máculas, que muitas vezes a gente não vê no melasma, né? A gente pode ter também alterações vasculares, como temos no melasma, que pode acabar confundindo um pouco.
E lembrar que o melasma é em regiões fotoexpostas, mas o líquen plano pigmentoso também. Então, a gente tem que ter esse cuidado, fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, examinar o couro cabeludo dos pacientes e, eventualmente, quando não conseguirmos, né, ter que fazer uma biópsia da face para poder chegar a um diagnóstico de líquen plano pigmentoso mesmo. E manter o acompanhamento do paciente. E aí vem uma questão importante também, que é a questão dos cosméticos. Por quê? São pacientes sem uso de vários cosméticos, a gente tem esse questionamento aí em relação ao cosmético. Como que tá isso? Cosmético com alopécia frontal fibrosante, como é que tá essa relação nos estudos que nós temos atuais? A gente vê muito a questão da sensibilidade do paciente. Então, o paciente com frontal é um paciente que tem a pele e o couro cabeludo sensível. Então, na grande maioria dos meus pacientes, eu acabo conversando. Então, sempre, né, ter uma boa relação médico-paciente e alinhar. A gente hoje não tem nenhuma evidência clara de que os cosméticos causem essa doença ou que seja realmente ali participando da fisiopatologia da doença, mas a gente tem já relatos de que pode piorar. Então, a sensibilidade do paciente é algo muito importante. A gente tem, inclusive, relatos de que os pacientes com frontal fibrosante têm positividade muito maior em testes de contato. Então, tem algumas substâncias específicas, como, por exemplo, o linalol, é mais frequente que o paciente com frontal tenha sensibilidade a essas substâncias. Eu sempre converso com o paciente. Pensando no tratamento... Voltando pensando no tratamento. Pode ir. Pensando no tratamento do líquen plano pigmentoso ou eventualmente de alguma outra condição de face em paciente com frontal, a gente tem que lembrar que muitos cosméticos irritam, muitos cosméticos que a gente inclusive usa no tratamento, por exemplo, tretinoína, pode gerar mais sensibilidade. E lembrar que a alopécia frontal fibrosante é uma doença que pode fazer fenômeno de Koebner. Então, a gente gerar uma irritabilidade nesse paciente, a gente pode estar piorando essa doença autoinflamatória. Então, eu desaconselho que os pacientes usem aqueles cosméticos que irritam. Então, o paciente está acostumado já, eventualmente até protetor solar, né? A gente tem alguns estudos que tendem a mostrar que protetor solar também pode estar relacionado a uma piora dos quadros. Então, o paciente que está em uso de algum cosmético que está irritando, eu geralmente suspendo. E aí a gente tem que lembrar também da questão do líquen plano pigmentoso. Será que vale a pena eu entrar com um clareador se isso pode irritar o meu paciente? Então, sempre alinhar bem com o paciente as expectativas também. Não. Já dizemos não. Não, é o seguinte... né, essa questão do cosmético, né, eu falo que eu sou raiz, né, venho lá de trás, quando no começo a gente não sabia, e a gente tinha muito medo de todos os cosméticos, né, e a luz da ciência atual, que a gente tem muito mais parcimônia, mais tranquilidade, que não tenha uma relação tão assim, que é isso ou isso, né, eu sou da época que a gente tinha essa questão do protetor solar muito forte, porque não tinham estudos, o que acontece? Menos é mais, né? No cosmético para todo mundo. E a gente tá falando de uma pele sensibilizada. A gente tá falando de uma doença que a gente desconhece muitas coisas em relação a ela. Então, a gente vai com calma, a gente vai no que o paciente precisa. Que muitas vezes é o contrário do que ele estava fazendo. Porque ele tem uma lesão na pele que tem aquele estigma da mancha na pele. E eu não sei, na sua prática de consultório, agora trazendo, porque a gente traz o que tem do artigo, inclusive o artigo que a Carol citou, é um artigo dos Anais maravilhoso, maravilhoso. Vou pedir pro pessoal já deixar a referência para vocês. Mas o da nossa prática clínica. Na minha prática clínica, os pacientes chegam com uma necessaire cheia de cosméticos, porque eles querem clarear aquilo de todo jeito. E a gente reduz. Na sua também, né? Exato. E isso é muito importante da gente conversar com o paciente, né? Porque a relação médico-paciente aqui faz toda a diferença no tratamento. Então, se o meu paciente já vem com essa expectativa de clarear uma mancha e uma pele sensibilizada, com ainda uma doença que a gente não tem explicação do que causa, do que realmente vai tratar, eu sempre deixo as cartas na mesa, né? Então, explicar que pode piorar, pode inclusive ativar uma alopécia cicatricial que estava ali já em instabilidade. Então, o uso dos cosméticos é sim um dos gatilhos que pode piorar. E também piorar essas lesões na face, né? E não só a questão do líquen plano pigmentoso, mas também as pápulas da face, que são outras alterações também muito frequentes nos nossos pacientes com frontal fibrosante. Então, realmente uma doença desafiadora, né? Tratar a alopécia cicatricial é um grande desafio, mas aqui a gente tem que deixar um pouco a parte cosmética de lado e orientar o paciente.
Em pele sensível, a gente evita ao máximo. Exatamente, esse é outro ponto, né? Procurar as pápulas. Mas o que a gente faz na prática aqui? Higienizadores mais suaves possíveis, hidratação da pele, que é importante, uso de renovadores. Por vezes a gente lança mão até mesmo da tretinoína, que é mais irritante, mas segurando ali, entendendo até onde aquela pele vai. Uso de clareadores clássicos, né, com a inibição ali da tirosinase, eu acho que não faz sentido, porque não faz sentido com a fisiopatologia da doença, tanto que o paciente não melhora, né? Exato. E o protetor solar, mas eu falo que o melhor protetor solar é evitar a exposição solar de maneira inadvertida, então o protetor solar é quando for expor ao sol, claro, respeitando, né, o hábito de vida daquele paciente, mas sempre esse olhar para tentar não ficar expondo ao sol. Exato. E também conversar com o paciente. O produto que irrita é o produto que não deve ser utilizado. Então, mesmo que tenha sido prescrito pelo dermatologista, pode irritar, né? É uma pele sensível e é imprevisível. Então, um produto que irrita, eu desaconselho totalmente que o paciente use.